Bom dia, meu nome é Paula Prisch, eu sou doutora em Oncologia pela USP e atualmente sou consultora técnica da OMS. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como a ação humana vem afetando a transmissão de doenças zoonóticas. Doenças zoonóticas são aquelas doenças que são transmitidas dos animais para os seres humanos, como por exemplo a febre amarela, o rantavírus, a malária e inclusive o Covid-19. Pode não parecer, mas essas doenças elas representam cerca de 60% dos patógenos conhecidos que infectam os seres humanos atualmente. Além disso, muitas doenças que a gente conhece hoje, como por exemplo a influenza, a AIDS e inclusive o Covid-19, elas tiveram uma origem zoonótica. Ou seja, elas conseguiram romper a barreira e pularam dos seus animais reservatórios para o ser humano, e hoje elas conseguem se manter em um ciclo de transmissão que envolve exclusivamente o homem. Com essa pandemia do Covid-19, a gente tem ouvido muito falar que o homem é o principal responsável pelo aumento no risco de transmissão dessas doenças, inclusive pela pandemia do Covid. Mas como que isso acontece? Então, ações antrópicas, como por exemplo o desmatamento, a fragmentação dos ambientes naturais e a conversão do uso do solo, principalmente para usos agrícolas, têm sido identificados como os principais fatores no risco de transmissão dessas doenças, pelo menos aqui no Brasil. Isso porque as espécies que transmitem essas doenças, que são chamadas de espécies reservatório ou hospedeiros, elas são consideradas espécies generalistas de hábitat. Com isso, elas possuem uma certa plasticidade ambiental e conseguem se adaptar a esses ambientes degradados. Assim, quando a gente degrada um ambiente ou troca o uso do solo, a gente tira uma floresta ou uma área de ambiente nativo e coloca uma área de pasto ou de cana-de-açúcar no lugar, a gente provoca uma simplificação das comunidades de fauna, ou seja, a gente perde muitas espécies que não conseguem sobreviver nesses ambientes e, ao mesmo tempo, as espécies que conseguem sobreviver, que são essas espécies consideradas generalistas de hábitat, elas também acabam se tornando dominantes nessas paisagens. Por acaso, essas espécies que conseguem sobreviver nessas paisagens degradadas são também as espécies que transmitem doenças. E com isso, os patógenos que elas transmitem também acabam se tornando mais comuns nessas paisagens. Por isso que a gente fala que essas ações antrópicas aumentam o risco de transmissão dessas doenças. Os nossos estudos aqui no Brasil têm mostrado que para rantavírus, o desmatamento e a expansão das áreas de cana-de-açúcar são os principais fatores que aumentam o risco de transmissão desse vírus. Isso porque eles fazem com que os roedores reservatórios que transmitem esse vírus se multipliquem no ambiente e com isso o vírus também acaba se tornando mais comum. Já para a febre amarela, que é uma doença comum em algumas regiões do país, a gente tem visto que para a região sudeste, pelo menos aqui no estado de São Paulo, a dispersão do vírus ela está ligada às bordas de mata ao lado de grandes estradas. Ou seja, o homem ele é o principal responsável por criar paisagens que são condutoras da disseminação de doenças, paisagens que são essenciais para transmitir e manter essas doenças zoonóticas. Mas a gente pode reverter isso. Se a nossa legislação ambiental fosse respeitada, esses roedores reservatórios, que são os que transmitem o rantavírus, eles teriam a sua abundância diminuída em até 90%. E com isso a transmissão do vírus também seria diminuída. Ou seja, a paisagem seria mais saudável para o ser humano. Além disso, grandes blocos de mata conseguem barrar a disseminação do vírus da febre amarela. Então, unidades de conservação têm um papel essencial, não só em proteger a biodiversidade, mas também em prover serviços ecossistêmicos que são fundamentais para o homem, como, por exemplo, a regulação de doenças zoonóticas. Então, com isso, a gente consegue ter paisagens mais saudáveis para o ser humano quando a gente tem unidades de conservação ou áreas de floresta presentes numa paisagem. Então, para a gente evitar o surgimento de novas epidemias e até mesmo de novas pandemias, pelo menos em regiões tropicais, é essencial que a nossa legislação ambiental seja respeitada, que a gente faça a restauração da vegetação necessária para que a nossa legislação ambiental
seja cumprida e que novas unidades de conservação sejam criadas ou que as que já existam sejam respeitadas. Assim, a gente consegue criar paisagens multifuncionais que consigam abrigar tanto o homem quanto prover serviços ecossistêmicos que tanto o homem precisa.